Nossas saudações aos irmãos e às irmãs que nos acompanham pelas mais diversas plataformas digitais. Meu nome é Everton Luiz Carboni e hoje vamos dar continuidade ao atendimento espiritual aos encarnados, que acontece na Associação Espírita Caridade, no município de Canoas, no bairro Guajuviras, na modalidade presencial, mas que em detrimento a esta pandemia que acomete o mundo, este atendimento está sendo disponibilizado na modalidade online. Então, seguindo este tratamento, a nossa proposta de hoje é tratarmos sobre a temática vida em família, com o tema, então, subtema relacionamento conjugal. Tudo isto à luz da doutrina espírita. Lembrando ainda a todos os irmãos que tenham interesse, estarão disponibilizados na plataforma digital os demais temas que já foram abordados por outros companheiros da Associação Espírita Caridade. Então nós podemos adentrar ao tema de hoje com uma afirmativa. Nós podemos dizer que, independentemente da situação que nós vivenciamos ou que tenhamos conhecimento, sejam estas situações felizes ou desventuradas, que todas elas são fundamentais, imprescindíveis para o nosso crescimento, pois nós nos encontramos em um educandário, em um reformatório, que tem por objetivo, então, moldar, corrigir o nosso próprio caráter, permitir que a cada dia, a cada situação, nós possamos incrementar ações positivas. E desta forma, consequentemente, nós possamos então nos harmonizar com as leis divinas, as quais se encontram gravadas na nossa própria consciência, razão pela qual nós não poderemos dizer que a desconhecemos. E se porventura nós temos alguma dúvida se aquele nosso ato está certo ou está errado, basta recorrermos ao ensinamento que Jesus nos disse, de fazermos ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Se assim procedermos diante das inúmeras circunstâncias da vida, certamente nós não vamos nos equivocar. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós podemos afirmar sim que existem razões para estarmos aonde nós estamos e com quem nós nos encontramos. Não existe o acaso. Nós temos que entender que a nossa família, ela é um grande laboratório, um laboratório de almas, que tem por intuito, tem por objetivo preparar o indivíduo para viver em sociedade. Aproveita-se então essas relações familiares para que ele possa então aplicar perante aos demais irmãos, para que desta forma nós possamos aos poucos ir estendendo os laços familiares. Vejamos que Deus, ele não nos coloca nesta ou naquela vinculação genética por acaso. Em outras palavras, Deus não nos coloca nesta ou naquela família por acaso. Existem inúmeras razões para que estejamos nos dias de hoje convivendo com quem nós convivemos. É, como já dissemos anteriormente, uma preparação para vivermos em uma família universal, perante a qual todos nós somos irmãos. Por isto que Jesus, há mais de 2000 anos, já nos disse: aquele que não conseguir ser fiel nas coisas mínimas, também não conseguirá ser fiel nas coisas máximas. Então, se nós não conseguirmos conviver com este núcleo familiar, com esta pequena família, nós também não conseguiremos conviver com a família universal. Vejamos, se nós enfrentamos dificuldades com a nossa própria família, no nosso próprio lar, quais não serão então as nossas dificuldades perante o universo? Por isso que nós devemos começar então pelo mais fácil,
O que Jesus já disse lá atrás? Amar ao próximo. Quem é o nosso próximo? A nossa família. Então nós temos que começar por eles, amando a eles e, consequentemente, com a nossa caminhada, com a nossa evolução, estendendo para esta família universal. Então, nestas relações consanguíneas, nós devemos inicialmente refletir e observar, identificar, melhor dizendo, o que Deus quer de cada um de nós. O que nós podemos fazer para que esta nossa existência seja exitosa, para que não venhamos a nos equivocar como em tantas outras existências. Sim, porque esta é a nossa melhor existência no nosso aspecto moral. Nós nos encontramos no melhor estágio moralmente falando. Lá atrás já fomos piores, já nos equivocamos muito mais do que nos dias de hoje, da mesma forma que os nossos companheiros de hoje. Então, por mais difícil que sejam estas convivências, por maiores que sejam as limitações, independentemente do aspecto, seja cultural, físico, social ou moral, façamos um exercício refletindo e tentando compreender que Deus não nos colocaria nesta ou naquela família se por trás disso não houvesse um grande programa renovador e reeducativo para cada um de nós. É um programa específico. Ele serve para mim e serve para você. Então, meus queridos irmãos, vejamos que antes mesmo de adentrarmos a temática, vejamos que quem está em questão sou eu. É você aí. Somos todos nós. Os nossos familiares são apenas instrumentos para que nós possamos lapidar as nossas próprias imperfeições, as nossas dificuldades. Somos nós que estamos em questão. Quem sente e reage diante de uma determinada situação ou circunstância sou eu, é você aí. Claro que trabalhar com essas nossas emoções e com os nossos sentimentos é muito difícil. E por isso que o progresso é lento. Nós vamos caminhando lentamente em direção à perfeição. Claro que aqui ressalta-se sempre que é uma perfeição relativa ao próprio estágio que o nosso planeta se encontra, porque perfeito mesmo somente Deus. E por isso, meus queridos irmãos e irmãs, que muitas vezes eu coloco a culpa no outro. Então a culpa vai ser do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos. A culpa será sempre do outro, porque é mais fácil. Se a culpa é do outro, eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que esforçar para mudar aquilo que eu sinto. Então, eu acabo transferindo para o outro a culpa. Vejamos só, eu alego, por exemplo, que a minha companheira, o meu filho, me irrita, quando na realidade eu deveria me perguntar, refletir por que eu estou sentindo raiva, por que eu estou irritado com determinada situação, porque quem sente e quem reage sou eu. Mas com medo de trabalhar essas dificuldades, eu simplesmente transfiro para o outro. Então, em qualquer temática que ocorra na nossa vida, sempre nós é que estaremos em questão. Lembrando que a nossa caminhada, ela é coletiva, mas ao mesmo tempo ela é individual. Porque estas reformas, elas terão que ser feitas por cada um de nós, exclusivamente por nós. Ninguém fará este trabalho por nós. Então, lembrando que cada um está no seu tempo. Cada um, dentro da nossa família, está em um estágio diferente. Ele tem a sua própria caminhada. Então, ele vai ter a sua personalidade, as suas dificuldades. Inclusive, mas serão estes os melhores instrumentos para a nossa evolução. Eles poderão nos ensinar a auxiliar,
a perdoar e principalmente amar. Por isto que nós nos encontramos em família, neste núcleo, para que possamos desta forma, então, desatarmos estes nós de um passado. Feitas então essas considerações iniciais, que foram trazidas propositalmente antes de adentrarmos a temática, é para que nós possamos olhar sobre uma outra ótica, sobre a ótica que eu estou em questão, e que os meus familiares são apenas instrumentos para lapidar as minhas dificuldades. Então nós podemos, inicialmente, refletir sobre como será que se dão como é que se ocorre essas atrações entre os pares. Será que existe algum critério humano que seja válido e determinante para que esta atração ocorra? Será que se dá pela beleza, pela riqueza, pelo poder, por questões e condições financeiras, econômicas, políticas? Será que este critério ele pode ser utilizado como algo determinante? Será que aquele indivíduo que saiu de um outro estado, de um outro país, que veio morar para cá, para um outro município e ali encontra um companheiro, será que isto aconteceu pelo acaso? Será que aconteceu por algum critério destes? É claro que não. Não existem critérios humanos que consigam determinar e explicar o que se passa no íntimo do ser. Quais foram os motivos pelos quais aqueles indivíduos se sentiram atraídos. Vejamos que uma prova disto está bem presente nas nossas vidas, que se porventura nós já não a praticamos, nós provavelmente já devemos ter ouvido, que são aquelas pequenas indagações, né? O que o fulano viu na Beltrana? O que aquela mulher, o que aquele homem tem? Por que eles estão juntos? O que ela viu nele? Eles são tão diferentes. Ou ainda, por que ela ou ele não deixa aquele companheiro ou companheira? Ele faz tão mal, ele humilha a pessoa. Nós não conseguimos entender, não temos respostas para estas questões, a não ser diante da doutrina espírita, que nos diz que a formação dos casais, elas possuem raízes muito mais profundas do que esses critérios humanos. Estas raízes, elas vão estar alicerçadas nas nossas bagagens espirituais, na nossa maturidade emocional, que são adquiridas através das inúmeras existências, das nossas existências passadas. Claro que sempre sob a égide da luz da lei de justiça, amor e caridade, à luz da lei de causa e efeito. O efeito são as consequências que a gente colhe nos dias de hoje. O que nos acontece nos dias de hoje é o efeito. Nós temos que buscar a causa, trabalhar a causa para mudar, então, estes acontecimentos na nossa vida. E se nós não encontramos a resposta nesta vida, ela está em vidas passadas. André Luiz, na obra O Mundo Maior, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, quando ele trata sobre a reminiscência do passado, ele faz uma ligação, ele faz uma comparação da casa mental do espírito, que aqui nós podemos, de uma maneira bem singela, afirmarmos ou esclarecermos neste momento que é o local onde o espírito guarda os seus registros. Então, André Luiz, ele faz uma comparação a um palácio ou a um edifício de 3 andares, dizendo que o primeiro andar é o subconsciente, o passado. O segundo seria o consciente, o presente. E o terceiro, então, o superconsciente, que seria o futuro, né? Aquele Cristo que encontra-se em estado latente dentro de cada um de nós.
Então, nesse subconsciente no passado, ele diz que estariam ali presentes as informações, os registros desta e de todas as nossas outras reencarnações, registrando ali então os nossos fatos, os sentimentos, as situações e as ocasiões em que nós vivenciamos. E que por vezes os profissionais da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, têm acesso, eles acessam o nosso subconsciente para tratar aí alguns traumas que nós trazemos de outras vidas, algumas fobias. Lembrando que nós temos o véu do esquecimento, que é uma bênção que Deus nos concede. Pois vamos imaginar que dentro da minha família, dentro da minha relação, do meu relacionamento conjugal, tenhamos feito muito mal um para o outro em outra vida. Nós não conseguiríamos estar frente a frente. Então este véu do esquecimento é uma grande bênção, porque nós começamos então do zero, com bagagens espirituais, com novas aquisições, novos valores. Nós tentamos então por vezes, através do amor, através do sentimento, alterarmos então sensações e emoções que destoam do amor nos dias de hoje. E nós temos então o consciente, que é o presente, que é o que nós somos, que representa então o resultado daquilo que a gente traz acumulado de outras existências. Então, muitos dos nossos hábitos, dos nossos vícios, preconceitos, das nossas manias, das nossas neuroses, dos impulsos, dentre tantos outros, são reflexos das nossas experiências. E este acervo, ele certamente vai influenciar o meu mundo íntimo e, consequentemente, o meu relacionamento perante as pessoas nos dias de hoje. Se nós pararmos então para observar, veremos que a maioria dos casais, elas acabam se perdendo na convivência diante da indiferença e do seu próprio egoísmo. Não conseguem lidar com opiniões distintas, com uma maneira diferente de ver a vida. Então, poucas pessoas são aquelas que querem fazer alguém feliz. A maioria busca alguém, um companheiro, uma companheira que preencha este vazio existencial que traz dentro de si. E claro que isso não será possível. Ninguém vai fazer a nossa tarefa. Isto cabe a cada um de nós. Esta é a nossa missão, a nossa evolução. Nós que devemos preencher estes vazios, essas dificuldades que trazemos de outra vida. E muitos companheiros, então, por não entenderem, acabam optando por trocar de companheiro ou companheira, achando que o problema é sempre o outro. Quando, na realidade, nós simplesmente transferimos à frente este compromisso, porque estes nós que nós vamos dando na nossa caminhada, em algum momento nós vamos ter que desfazer. Se não é nesta vida, certamente será em outra vida. E quando nós trocamos o companheiro ou companheira, se observarmos bem, se não houver uma mudança no nosso comportamento, nós vamos atrair para a nossa vida companheiros que tragam as mesmas características. Só muda a embalagem, o conteúdo ele vai ser o mesmo. Por que isto? Porque naqueles irmãos são, melhor dizendo, os instrumentos para trabalhar as minhas dificuldades. Temos então que nos questionar: por que o diálogo, aquele encanto, aquele carinho, aquela atenção que existia no namoro, ela deixa de existir após o casamento? Por que isto se transforma em intolerância e falta de diálogo? Por que as luzes daquele amor, daquele carinho, daquele afeto vão se apagando? Aqueles que são mais educados, eles acabam se respeitando, pelo menos se respeitam. Aqueles que têm uma personalidade mais rude, estes, quanto muito conseguem se suportar. Então, por que será que isto acontece? Como nós podemos entender essas modificações? Nós temos que compreender
que durante a nossa convivência no lar, aquelas obrigações do passado, elas vêm à tona. As minhas dificuldades de hoje são reflexos das experiências passadas, que neste nosso lar estarão presentes ali os nossos afetos e os nossos desafetos. Deus, na sua suprema inteligência, quer que através, por exemplo, de um amor de um pai, de uma mãe por um filho, altere-se, modifique aquele sentimento de ódio e de raiva, que ele seja substituído. O que muitas vezes não acontece, porque o espírito não conseguiu vencer aquela prova, aquela experiência. Isto nós vemos nos próprios noticiários, quantos pais e quantas mães acabam por vezes matando os próprios filhos. E vejamos que às vezes crianças de 3, 4 anos, porque não conseguiram vencer. Eles só postergaram este ajuste de contas. Então, na realidade, nós devemos ter uma mudança de postura, de atitude perante a vida, perante estes nossos irmãos que novamente fazem parte da nossa caminhada. Porque na grande maioria das vezes, estes irmãos que fazem parte da nossa atual existência, experiência, já fizeram parte de nossas vidas anteriormente. Vejamos que dentro de um relacionamento conjugal, nós temos um grande laboratório. Os casos de adultério são dificuldades que vão acarretar marcas, por vezes, muito duras nas almas, que não se encerram nesta vida corpórea, que continuam na espiritualidade e que continuam em inúmeras existências. O adúltero, e aqui não vamos realizar nenhum julgamento, apenas uma avaliação. O adúltero, na realidade, ele tem consciência de que ele está equivocado. Vamos lembrar daquele nosso apontamento lá do início, aquela nossa reflexão, o ensinamento de Jesus que diz: fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. E aí eu me pergunto, eu gostaria de ser traído? Se eu disser que não, então eu também não devo trair. A prova disso é que a nossa consciência, ela nos agulha e nos aponta, é que aquele que pratica o adultério, ele sempre justifica aquele ato. Ele justifica para tentar mascarar aquele equívoco. Então, quando ele vai se relacionar com uma outra pessoa, ele justifica o porquê que ele está se relacionando. Olha, ele diz que a mulher é fria, que o marido é vazio, que trabalha muito, que fica sozinha, que não tem atenção, apenas justificando o seu próprio ato. E quando ele, por vezes, retorna ao lar e se depara com a família, não consegue olhar no olho a companheira, o companheiro, não consegue retribuir aquele carinho porque a consciência pesa. Então, por vezes, ele acaba se afastando. E mais uma vez, quando se afasta, ele não consegue enxergar que ele é o responsável por aquele afastamento. Não, ele atribui novamente a culpa aos seus familiares. Ele diz que as pessoas, a sua família, o deixa de canto, quando na realidade sabemos que não é isto que acontece. Quantas e quantas experiências que acabam com a violência física e moral, razão pela qual, nos dias de hoje, nós temos inclusive a Delegacia da Mulher, uma delegacia especializada na violência doméstica. Espíritos, irmãos, em equívoco que se acham proprietários das demais pessoas, dos companheiros que dividem essa existência com eles. Aqueles que têm o seu orgulho muito forte, que dizem que vão lavar a honra e acabam acarretando violências, óbitos, tragédias em famílias diante dessas circunstâncias. Como também, por exemplo, o próprio ciúme exagerado. As pessoas se acham proprietárias do outro indivíduo. Veja que ali não está o amor.
presente nestas relações, mas sim uma insegurança muito grande. Insegurança esta, inclusive, que pode vir de outras vidas, em que talvez esse companheiro ou companheira de hoje tenha realizado, caído em adultério e, consequentemente, marcou este espírito. E ele então vem com aquela sensação de perda. Então ele tem medo de perder aquela pessoa amada e acaba então repercutindo um ciúme exagerado. Então aquele marido faltoso é aquele que num passado nós inclinamos à crueldade e à mentira. A esposa desequilibrada é aquela que nós relegamos à necessidade e à viciação. Os filhos problemáticos dos dias de hoje são aqueles que nós prejudicamos o caráter e envenenamos os sentimentos. São aqueles que ainda hoje nós terceirizamos a sua própria educação, a sua própria atenção. E se os pais não têm no seu princípio que o espírito está mais receptivo, não auxiliarem na sua evolução, vão pagar o preço ali na frente. Lembramos sempre, a lei de causa e efeito. Então, como é que a gente pode, afinal, melhorar esse nosso relacionamento conjugal, a nossa vida em família? Inicialmente, nós temos que reconhecer que aquele nosso companheiro, aquela nossa companheira, é uma individualidade distinta de todos nós. Ela é diferente, ela vai ter as suas ideias, as suas tendências, as suas dificuldades e as suas opiniões. Nós devemos sempre auxiliar os nossos companheiros, as nossas companheiras, nas suas próprias dificuldades, evitarmos as rixas, as discussões, abolirmos este ciúme, trabalharmos estas emoções, estes nossos sentimentos. E claro que sempre buscarmos o diálogo. Procurar auxiliar a todos os familiares, a todas aquelas pessoas que passem pela nossa vida. Nós temos que sempre entender que o amor, ele inclui o respeito, a cortesia, a afabilidade, a discrição. Resgatarmos aquelas nossas atitudes lá do início, lá do nosso namoro. E nós temos também recursos valiosíssimos que podem nos auxiliar neste processo. A própria prece. Prece que não são palavras, são sentimentos. Então nós podemos juntos, os familiares, orarmos, pedirmos força a Deus para que possamos superar, que possamos a cada dia nos tratarmos mais, que cada dia possamos nos amar como amamos a nós mesmos. A prece, nós temos inclusive no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma coletânea de preces em que ali nos é trazido o Pai Nosso, aquela oração deixada por Jesus, e ali é nos trazida explicando o que Jesus disse em palavras. Então, se nós refletirmos sobre aquela oração, nós vamos verificar que ali estarão presentes todas as nossas necessidades e as nossas dificuldades. Então, orar, refletir sobre aquilo que estamos falando. E, além disso, praticarmos o Evangelho no lar, que é uma bênção. É um convite que nós realizamos para a espiritualidade superior estar conosco no nosso lar. Basta para isso, então, que escolhamos um dia e um horário, sempre naquele mesmo dia e naquele horário. Procurar desligar, então, a televisão 5 minutos antes, de repente fazer uma leitura de harmonização, para que possamos aproveitar, serenar a nossa mente e aproveitar aquele momento. Então, em família, e deve ser um convite e não uma obrigação, podemos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, abrirmos ao acaso, que sabemos que não existe o acaso, e realizarmos a leitura de um trecho e comentarmos. Poderemos também fazermos do início ao fim. A escolha fica a critério de cada um. E ali conversarmos sobre o tema trazido no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz os ensinamentos morais de Jesus, que é um guia para a vida, que se fizermos tudo o que está naquela obra, seremos felizes, nossos familiares serão felizes, todos nós alcançaremos a tão almejada felicidade.
Então, através dessas reflexões, respeitando sempre a opinião do outro, não é um momento para discussão, é um momento de harmonia, de reflexão, porque ali nós estaremos assistidos pelos benfeitores, mesmo que não consigamos enxergar com os nossos olhos. É uma grande bênção e nós podemos encerrar então este Evangelho realizando uma prece, irradiando bons pensamentos pela humanidade, inclusive que passa por esta grande calamidade, esta pandemia Covid-19. Então, gostaríamos de encerrar este nosso encontro com uma reflexão, dizendo o seguinte: usa a humildade, a paciência, a bondade e tolerância no comportamento diário, trabalhando e amando sempre, aprendendo e servindo. As lutas do nosso lar nos dias de hoje serão preciosas para a nossa paz e a nossa sublimação amanhã, num amanhã muito breve. Agradecemos então a presença e a companhia de todos. Um grande abraço.